Pessoas, boa tarde. Quarta-feira, 17 horas. Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Dá Uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Esse podcast já está quase completando 3 anos de existência. E vou falar um negócio para vocês. Deve fazer mais ou menos uns 3 anos que eu estou tentando trazer esses convidados aqui para o programa. E assim, eu estou acelerada de fato, porque eu estou emocionada que eles estão aqui. Queria contar, inclusive, que essa noite eu praticamente não dormi, dei expectativa. Vão vir, eles vêm de verdade. Então eu quero apresentar com muita honra. Para mim, assim, é uma honra de verdade ter eles aqui no podcast. Quero apresentar para vocês os meus convidados de hoje. Vamos falar aqui na minha frente, Alexandre Ferrareto. Cara, obrigada, assim, gratidão. Estou muito, muito feliz que você veio e que a gente conseguiu, de fato, estar aqui hoje e bater esse papo. Cara, muito obrigada. Uma grande honra estar aqui, Maria. A gente tentou já algum tempo atrás, não deu certo por conta de algumas circunstâncias aí do nosso dia a dia, nessa correria, mas uma hora ia dar certo. E deu, graças a Deus. Deu, e sempre foi uma vontade nossa de estar junto aqui com você. A gente acompanha o canal. Obrigada. É um canal que traz conteúdo de qualidade, com matérias voltadas para o nosso segmento. Então, eu falei, um dia a gente quer fazer parte disso. Então, é uma grande honra, um grande privilégio para nós. Sempre que, né, é um desejo nosso estar aqui. E hoje está se concretizando também uma vontade nossa, um desejo nosso de poder estar contigo aqui nesse canal aí que tem bombado aí no nosso segmento. Obrigadão. Obrigado pelo convite. E aqui na minha diagonal, a gente tem Michel Bezerra. Já veio no programa, mas assim, de novo, né? Eu confesso que eu fico baqueada. Ele tá aqui e a gente vai bater um super papo, né, Michel? Obrigadão. Claro, imagina. É um prazer estar aqui de novo e eu acredito que não vai ser a última. Muitas outras vezes. Muitas vezes. Agora a gente está perto, né? Não está tão longe, né, para poder vir aqui. E é uma honra e um prazer gigante participar mais uma vez, falando sobre temas que impactam diretamente o nosso mercado. E quando eu falo nosso mercado logístico, de transporte rodoviário. E principalmente, não só contigo, mas está ao lado do Alexandre Ferrareto, que é um cara que eu admiro demais e é um parceiro de jornada aí, de carreira. Então é muito bom estar aqui, é um prazer gigante e muito obrigado pelo convite mais uma vez, Maria. Obrigadão. E a gente já estava aqui, porque para vocês entenderem, o programa de hoje é um programa gravado. E eles chegaram no estúdio às 4 horas, agora são 19 horas e 16 minutos. E a gente ficou aqui conversando, batendo papo, trocando ideias, trocando figurinhas, porque essa sinergia que eu acreditava que fosse acontecer, e de fato aconteceu. Então a gente está aqui há o quê? 4 horas, 3 horas já, né? Batendo papo, conversando, para trazer um conteúdo ainda mais incrível, se é que isso é possível. Os caras são os dois monstros do gerenciamento de risco. O mercado inteiro conhece eles e reverencia o trabalho de vocês. Vocês vêm fazendo um trabalho incrível em todo o Brasil. E eu queria entender, por exemplo, assim, primeiro, a gente sabe que vocês são 2 amigos. Como é que surgiu isso? Como é que vocês se encontraram e disseram, cara, olha só, faz uma puta sinergia, vamos fazer um trabalho junto de orientação, de educação, de mostrar o que é certo. Como é que surgiu isso? Quem começa? Bom, vou começar falando que isso não é de agora, né? Eu e o Alexandre, a gente se cruzou em carreira tem 11 anos. A mais, né? Meados de 2011, talvez, né? Por aí, E a gente trabalhou junto, onde eu aprendi demais com o Alexandre, porque eu sempre fui um pouco mais, talvez eufórico na ação, né, do fazer. E o Alexandre sempre me ensinou sobre a questão de planejar, né? Então, a gente teve muita ligação nisso. E desde então eu venho aprendendo com ele bastante, né? Me ensinou bastante coisa lá atrás. E acho que isso só foi se intensificando, né? Cada vez que a gente foi dando outros passos. Vou falar de mim, depois ele fala, né? A versão da história dele. E ao longo dos anos a gente foi se fortalecendo em aprendizado, em apoio. E depois de um tempo a gente percebeu o quanto que a gente tinha sinergia em relação à forma de pensar sobre GR, né? E ele numa companhia, eu em outra, mas as ideias sempre batiam, a gente tinha ideias muito próximas, algumas se complementavam, e aí a gente percebeu que tinha muito mais força a gente tentar trabalhar em conjunto do que a gente trabalhar embaixo apenas do interesse de uma marca. Então, acho que isso acabou ajudando muito a gente a pensar, cara,
tudo aquilo que a gente veio colhendo, tudo aquilo que a gente veio trabalhando e as ideias batem muito. A gente, em algumas vezes, estimulava até algumas empresas ou o próprio mercado a mudar um pouco a forma de pensar por conta da abertura que a gente permitia, né? Nessa questão de inovação, principalmente. E a gente via os frutos disso acontecendo. Então, a gente acredita que esse é o caminho, né? É muito difícil também para qualquer pessoa fazer algo sozinho. Então, você tem que se aliar a pessoas boas, com o mesmo propósito, o mesmo pensamento. E aí as coisas foram andando para esse caminho e estamos aí trabalhando. Mesmo agora eu fora do mercado segurador, mas ainda transitando muito, né, pelo mercado segurador, pelas soluções da PX hoje. Mas a ligação e a sinergia ainda existe, né? Então, acho que foi um pouquinho disso aí nesses 10 anos, por aí. 14, por aí. É uma história que eu digo, uma história bem longa, de amizade, não só de trabalho, né? Mas também a gente desenvolveu uma amizade forte. E é engraçado que quando a gente começou a trabalhar, eu era o chefe dele, eu era o sênior dele. E eu não conhecia nada de gerenciamento de risco. Minha formação é uma formação de subscrição, de sinistro na área de transportes. O Michel já veio dessa base, ele trouxe isso. Em determinado momento da minha carreira, passei a ser sênior de uma área de escritório de projetos dentro da companhia que eu trabalhava, né? A gente trabalhou juntos na Porto Seguro, onde a gente começou a criar projetos para a área de gerenciamento de risco, tecnologia, centro técnico de instalação. E por eu ter um conhecimento muito de planejamento, conhecimento sobre estrutura, metodologias ágeis para projetos, fez sentido me colocarem na época para poder conduzir isso. E eu sentei com o Michel na época e falei, Michel, é o seguinte, cara, eu sou teu chefe, mas você que é o cara aqui da área, mano. Você vai ter que me ensinar, me ajuda. Vamos junto aqui. E ele teve essa cumplicidade de poder ter abraçado isso e confiado em mim. E é o que ele falou, né? A gente sempre teve essa sinergia porque ele é o cara das ideias mirabolantes, fantásticas, e eu era o cara do planejamento. Então ele vinha já com uma ideia fantástica. Não, peraí, vamos organizar as ideias. Tudo empolgado. Alexandre, cara, ó, Eu tive uma ideia. pensa o seguinte, dá pra gente fazer assim, assim, assado, isso. 2 semanas. Rápido, poxa. Não, peraí. Ó, desenha um projeto para mim. E naquela época que a gente começou, eu fiz curso de PMBOK, boas práticas de projetos. E aí eu vim com 10 formulários. Falei, Michel, tá aqui, preenche esses formulários. Ele ficava maluco, né? Quer destruir alguém que é criativo? Preenche umas coisinhas aqui. Você pode pôr no papel isso que você está, né, idealizando? Amigo, eu não quero pôr no papel, eu já quero ir fazendo. Mas foi bom que a gente acabou tendo essa sinergia, entrou a parte de inovação que ele tem, sempre até hoje isso, né, tá florado nele. E com a minha parte de planejamento, a gente conseguiu conduzir bem muitos projetos. É uma dupla boa, né? E aí a gente construiu, né, um profissionalismo muito bom, uma amizade muito forte. Uhum. E aí, em determinado momento, o Michel saiu, né, da companhia, que nós trabalhávamos juntos. Eu estava em uma outra área. E naquela época não tinha mais ninguém que mexia com GR de fato. Eu tinha tido uma vivência, mas eu estava numa área de produto. Eu fui convidado para substituir essa grande fera, que é uma referência para mim aí de mercado. Então não é fácil substituir o Michel. Não. E aí, assim, até você conseguir conquistar o espaço com respeito, né? Eu ia ter que colocar minha cara, né? Mas ele sempre esteve na retaguarda, me dando ali suporte para poder me ajudar a crescer. Superou demais. E é isso aí veio para minha vida, né? Porque depois eu saí da Porto Seguro, entrei na HDI no lugar de quem? No grupo De HDI. Michel Bezerra. E diferente lá, ninguém me conhecia, né? Então, assim, é um desafio maior, né? Porque você está numa casa que as pessoas te conhecem, apesar de você não ter o mesmo know-how, você ainda conhece as pessoas. Aí você vai para uma casa que ninguém te conhece, então, assim, o frio na barriga é maior, né? Mas o Michel sempre também deu esse suporte e hoje as coisas fluem bem também, mas foi um outro desafio substituir ele. Aí o Michel veio para cá, para o Sul, e ele dava aula. Quem entrou no lugar dele no Sindicato dos Securitários para dar aula? Alexandre Ferrareta. Mais um desafio. A primeira coisa que eu escutei foi: o nível tá alto da aula, Alexandre. Tem que manter o nível lá em cima. Mas o Michel, a gente é meio maluco, né? A gente gosta do que faz, ama. O GR tá na veia, né?
Então ele na correria que ele tá também, e eu também na seguradora, eu lembro até hoje, acho que era 1h30 da manhã, eu e ele numa quarta-feira falando de apresentação para dar aula. Mas eu acompanho vocês e venho, assisto vocês, acompanho vocês. E vocês têm uma coisa, vocês têm o técnico, né? Vocês dominam, mas vocês sabem falar também. Né? Vocês conseguem tornar fácil, porque a área de GR, ela é uma área extremamente técnica. Eu tenho um quadro que chama Descomplicando Segurança, que eu pego alguns termos, algumas coisas e vou tentando numa linguagem, né, mais fluida, que fique mais fácil para o transportador, por exemplo, entender. Vocês conseguem fazer isso também, muito bem. Porque a gente vê profissionais aí que os caras são muito nível alto, mas aí chega na hora o cara fica numa coisa truncada. Então, esse é um diferencial de vocês no mercado que ajuda bastante, né? A gente tem esse pensamento de que a gente sofreu lá atrás, né? Porque a gente sabia que quando a gente começou, não tinha instrutores focados nisso, não tinha um curso específico para isso. A gente teve que aprender na raça. E aí que a gente começou a ter ideia de passar essas informações com transparência de uma forma mais leve, uma forma com um comunicado simples para as pessoas entenderem o que é o gerenciamento de risco. E aí a gente teve que desenvolver metodologias simples para se entender algo que era complexo. Mas foi pela que a gente teve lá atrás. Por isso que a gente fala hoje que a nossa ideia como instrutores do mercado é levar para o mercado, devolver para o mercado aquilo que ele nos deu, né? Ajudar as pessoas que estão entrando agora. E é um mercado que ele precisa de oxigenação, ele precisa de reformulação, pessoas novas entrarem no mercado. E isso eu e o Michel, a gente tem muito intrínseco, a gente quer formar pessoas novas, colocar pessoas novas na área, no segmento, mesclar um pouco mais, ter mais mulheres também na área de GR, né? Hoje é um mercado que é mais masculino, e a gente precisa ter essa mescla também. E a gente, na dor que a gente teve lá atrás, a gente começou a desenvolver essas metodologias e tentar se desenvolver para passar de forma clara, com transparência, de forma simples. E eu acredito que a gente está conseguindo atingir um pouquinho aí do nosso propósito, do nosso objetivo. Tá atingindo um legal, você vai com isso. Só para complementar, né? Na época da Porto, a gente tinha que instruir motoristas, né? Eu, principalmente, né? Eu era instrutor de GR para motoristas. E você falar sobre o segurez para um transportador, às vezes é um pouco complicado por conta de contato que ele tenha com isso. Você levar isso para um motorista que está muito mais distante do seguro, e principalmente falando do GR, era muito mais complicado. Então você tinha que se desdobrar em passar isso. E acredito que essa forma que a gente, eu e na época outros instrutores, né, a gente tinha como rotina passar o procedimento, ensinar manuseio de tecnologia, o porquê fazer, por que ele tinha que adotar determinado procedimento, te dá um pouco mais de habilidades e caminhos que você precisa seguir, porque no fim do dia, aquele motorista que absorve o treinamento é um alerta a menos na central, é um atendimento a menos na central, uma falha de procedimento que o operador vai ter que buscar ele depois. Então, os caminhos que a gente veio adotando para poder descomplicar, né, o SGR e passando o treinamento para não só para motorista, mas para o pessoal que é da área técnica, área comercial, dentro das companhias, corretores que nos procuravam, era muito para poder facilitar o entendimento e a vida deles quando se fala de GR, né? Acredito que no passado tinha muito aquela figura do que o GR é complicado e era talvez bacana deixar complicado. É um bicho de 7 cabeças. É um assunto muito, muito específico, não é todo mundo que entende. As pessoas que entendem são somente elas. Isso não é legal, né? A gente nunca foi muito a favor de monopolizar o conhecimento. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente acha um caminho, a gente tenta passar para as pessoas, dividir e tentar estimulá-las a entender e às vezes se apaixonar um pouco pelo aquilo que a gente faz, mostrando o lado bacana que é o GR, não só essa parte difícil, complicada, para justamente a gente conseguir estimular mais coisas novas. Então, não é monopolizar a informação, não é falar que eu conheço tecnicamente. Se tu não conhece, azar o teu. Exato, e só eu conheço, então se você precisa de algo, vem a mim apenas, né? E não dividir para que as pessoas... Você depende, né? Você torna... Exato, e acho que isso estimulou muito a buscar essa forma de formar pessoas, né? Trazer
novas figuras para o mercado, pessoas que tenham não só o contato, mas o mínimo de entendimento sobre o assunto. Ajuda todas as partes, toda a cadeia. Seja desde o corretor ao transportador, entendendo a regra da policy, quem já é do GR, para quem está querendo vir para o GR. Essa é a ideia, todo mundo tentar falar a mesma língua. E tem uma coisa, né? Quando você... Eu não sei se essa é a palavra ideal, mas quando você elitiza um negócio, que você torna difícil o acesso àquilo, uma coisa que não pode ser, né? Porque o PGR é uma coisa que todo mundo tem que entender. O corretor precisa entender, quem está contratando precisa entender. Eu costumo dizer na Maria do Seguro que quando a gente vai dar treinamento, que eu dou treinamento para quando eu vou implantar o seguro, eu dou treinamento para a equipe. Então, assim, eu sempre falo da importância do motorista que está na ponta saber coisas básicas como: qual é a importância do rastreador? Por que você vai fazer um cadastro de consulta? Como que funciona? Quando que nega um sinistro? Por que nega um sinistro? Porque eu parto do princípio que no momento em que todos estão juntos na mesma página, a gente constrói uma catedral. Com certeza. Né? O trabalho de gerenciamento de risco é um trabalho a 4 mãos. Eu posso fazer um excelente trabalho dentro da companhia, você pode fazer um excelente trabalho na corretora, mas se o segurado lá na ponta, ele não fizer a parte dele, todo o trabalho cai por terra. Então é um trabalho que ele tem que ser colaborativo. É um trabalho, tem que ser a 4 mãos, senão ele não vai funcionar com êxito. Eu vou dar um exemplo simples aqui. A gente monta toda uma estrutura: seguradora, corretora, tecnologia, gerenciamento de risco, monta uma estrutura, um bom plano de gerenciamento de risco, aí o segurado vai lá e dá uma isca na mão do motorista. Acabou com com tudo. Aí falam que a isca não funciona. Dá a isca na mão do motorista terceiro. Terceiro ainda. Ô, amigo, pega aqui tu e o ajudante. Primeira viagem. Isso. Vai, vamos ser felizes. Cai por terra todo o planejamento, todo o trabalho que foi feito. Então o trabalho ele tem que ser colaborativo para dar certo. É isso aí. Todas as frentes têm que entender esse processo. E eu acredito muito na via de 2 mãos para tudo. Porque muitas vezes também chega algo padronizado para o transportador, para o motorista, e não pode ser padronizado. Ele tem uma operação específica, ele tem dores muito específicas que, às vezes, quem está intermediando, ou a companhia, no momento em que está avaliando esse risco, ela devolve algo padronizado, quando, na verdade, deveria ser 2 vezes. Personalizado. Personalizado sempre. Exato. Né? Então, deu a isca na mão do motorista, mas a operação dele, ele tem contato com o motorista? Vai carregar? Será que o transportador ele conseguiria implantar a isca na mercadoria? Por que pediu a isca? Por que a gente não consegue, talvez, usar um recurso diferente que ajude ele na dor, mas não fira na segurança e mantenha a cobertura? Então, todos os caminhos precisam ser muito bem aproveitados, né? Eu não posso achar que toda operação de transporte é uma operação crítica. Não tem como a gente falar que uma operação de transportes ela é simples, ser tratada de forma muito padronizada. Eu preciso ter o mínimo de entendimento, né? Então, é por isso que é tão importante todas as figuras que estão na cadeia. Às vezes eu escuto muito a questão do, não dá para massificar o seguro de transporte? Pô, dá para massificar. Mas dá para massificar a operação logística? Dá para ser igual para todo mundo? Não. Dá. Não dá para a companhia vender igual para todo mundo. Por que é importante a figura do corretor nesse meio? Que é a pessoa que justamente passou, peraí, transportador, calma, seguradora, calma, vamos organizar. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Vamos organizar isso aqui, porque a gente precisa achar um caminho que atenda as duas partes. Então, todo mundo que está envolvido na cadeia precisa realmente ter a sua abertura, a sua voz, né, a sua opinião, ser ouvido, ser tratado, ser entendido, que aí sim você consegue fazer uma fluidez em todo o processo. Então, todo mundo tem a sua parte. Sendo em 4 mãos, é importante que todo mundo também coloque a mão na massa. Né? Exato. E 4 mãos você foi... Achei bem pouca mão, hein? Eu fui modesto. Porque tem uma coisa, a gente precisa... Não assustar muito. Não, mas assim, né? Mas tá todo mundo lavando a mão. É isso entendeu? Aí. Então são mais de 4 mãos. Mas tem um negócio que a gente precisa falar, que é o seguinte, não é um contrato de adesão. Correto? Porque se tem um QAR, né? Tem um questionário de análise de risco, em que você preenche com todas as informações da operação do cara, por que tem que ser E eu falo isso sempre. Por que você vai entregar uma pólice
de prateleira, né, que está lá na gôndola do supermercado, se você preencher um questionário de análise de risco para entender como é que é o risco do cara. Perfeito. Excelente. Esse é o ponto primordial. Quando chega um questionário, primeiro na mão do corretor, né? Será que ele avalia aquilo, ele já passa para a seguradora? Será que o analista, quando ele recebe, ele também pega aquelas informações e já monta IS, prêmio, taxa? e já manda a proposta? Cansei de receber umas máscaras e meio. Mas essa ideia, essa provocação que nós fazemos nos nossos cursos, nos treinamentos, é entender a operação do cliente na ponta. Isso daí é o mais importante. Quando você recebe um questionário, tem que questionar mesmo aqueles pontos. Será que todas as informações estão lá? Será que eu preciso ter mais informações para poder desenhar um bom plano de gerenciamento de risco que faça sentido para aquela operação, para aquele risco que ela se vista completamente dentro daquele perfil? E às vezes você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá na ponta do cliente. E infelizmente, Ouvir ele de fato. E infelizmente, é muito pouco praticado isso no mercado. Ir em loco, visitar o cliente. Tem que ter um esforço, sim. Você tem que ter uma estrutura. Você vai visitar todas as operações? Talvez não. Mas as mais complexas, até às vezes aquela mais simples, que você não tem o desenho dela na sua mente, de como você desenhar corretamente um bom plano, você tem que ir lá. Conhecer o cliente, o corretor, a seguradora, não vamos isentar, não. A seguradora tem que estar lá junto para desenhar um bom plano de A gerenciamento. SUSEP tinha que estar junto, né? Para ouvir, para entender. Porque assim, cara, eu venho de histórico de multinacional. Então, assim, a gente falava muito sobre isso. A gente escuta o nosso cliente, a gente está ouvindo o que ele está trazendo para a gente ou a gente está fazendo top-down e já era. Aceita se você quiser. E a gente não pode esquecer um negócio que eu anotei aqui, tanto corretora, quanto gerenciadora, quanto empresa de rastreadora, quanto... Não interessa. A gente depende do cliente, que é o segurado. Sim, todos nós temos o mesmo cliente em comum. Né? E ele depende de todos esses. Perfeito, mas assim, não adianta a gente querer fazer top-down para ele, porque a operação dele é uma operação que tem suas dores, suas necessidades, os seus momentos, né? Aí você vem trazer um negócio para ele, pronto, entrega para ele e diz assim, é isso. Não, amigo. E eu tô há 10 anos... Eu sei que vocês têm muito mais. Assim. Chega, corta essa parte que eu falei. Eu só tenho 10 anos e eu falo muito sobre isso. E agora, há uns 3 anos atrás, uns 2 anos, eu comecei a ver algumas seguradoras falando sobre facilitar a linguagem na pólice, né? Preocupadas com isso. Mentira, 2 anos é muito tempo. Nós estivemos no Chile o ano passado, agora deve fazer uns 8 meses, que eu comecei a ver algumas seguradoras se posicionando e dizendo que elas estão mudando a forma de comunicar com a ponta. Quando eu disse que ele também depende de toda essa cadeia, é porque ele também confia no que foi apresentado, né? Porque quando ele te procura para pedir uma pólice de seguros, ele confiou que você está entregando para ele o melhor. Quando ele vai buscar uma tecnologia, ele está confiando que aquela tecnologia vai atender ele. Quando ele procura uma gerenciadora de riscos, ele confia que ela realmente vai atender o PGR para que ele não sofra uma penalidade num sinistro. Então, todo mundo está ligado nesse ponto. Então, todo mundo depende do cliente, obviamente, e o cliente também está na mão de todas essas outros players, porque ele também depende dessa segurança, ele depende de todo esse aparato, porque às vezes a gente pensa que o transportador, ele é o cara que tem que entender tudo, né? E ele também, o principal core dele é transportar. E aí ele às vezes tem que se dividir, ele tem que entender de todos esses outros processos, e o transporte, que é o que realmente gera receita, faturamento para ele, acaba ficando, às vezes, não como o principal negócio. Ele fica um especialista em seguros, ele é um especialista em tecnologia, ele é um especialista em várias frentes. E quanto ele consegue dividir isso com as empresas do ecossistema, né? Quanto ele consegue dividir a responsabilidade, a tratativa com o motorista, porque também é um outro player que está na ponta, ele precisa também, né, atender a todos esses requisitos, e no fim ele tem que conduzir o caminhão. Eu diria que ele é o principal, né, elo aí desse ecossistema, mas é o mais frágil de todos, é o que mais sofre. É o Exato. Antes da gente continuar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de
Era TechPix ou era PicTex? Nunca sei. TechPix. TechPix. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de patrocinadores. Porque a gente já começou acelerado aqui e o papo tava super bom. E aí, assim, eu já fui, tipo... Já fui. Mas eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que contribuem para que a gente consiga manter o programa aqui no ar. E, detalhe, para que a gente, de fato, vá para mais um pouco, mais para frente, né? Estamos batendo 3 anos aí, estamos na cara do gol já. Olha só, NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Meu muito obrigada a cada patrocinador, que vocês continuem conosco por uma longa parceria. Era isso, vamos voltar. Não, porque a gente se empolgou aqui e não falei de coisas mais importantes também, né? Eu preciso fazer o meu agradecimento para eles. Alexandre, a gente começou falando, nem falei de trajetória profissional, né? Verdade. Nem nada. Mas é que eu parto do princípio que todo mundo já sabe da história de vocês, entendeu? Mas eu queria que você contasse um pouco. E eu tenho uma frase que eu digo: as pessoas nos veem no close, mas ninguém sabe o quanto que a gente correu para fazer aquele close. Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Tenho praticamente aí, agora a gente entrega a idade, hein? 24 anos, 24 anos mais ou menos aí no mercado de seguro de transportes. Eu passei por seguradoras de grande porte durante esses anos. Fiquei por 8 anos e meio, mais ou menos, na Sompo Seguros, que era a Ressuda, depois se tornou Sompo, onde eu entrei para o mundo de seguros, onde eu tive a abertura das portas para o mundo de seguros e me encantei, tanto que eu estou até hoje trabalhando nesse ramo que me encanta e está na veia, né? Agora ainda falando de gerenciamento de risco, é algo que está na veia mesmo. Eu já saí, voltei, falei, não é aqui que eu tenho que ficar, é no gerenciamento. Tive um convite para ir para Porto Seguro, para trabalhar, e eu entrei lá na área de sinistros, na área de automóvel, né, na Yasuda. Passei pelo sinistro de transporte, de cargas, foi quando eu comecei a ter um contato com gerenciamento de riscos, sinistro de transporte internacional. Depois eu tive um convite e fui para ir para Porto Seguro, onde lá eu passei por várias áreas vários setores da área de transportes. Comecei também na área de sinistros, passei pela área de subscrição, pelo gerenciamento de riscos, projetos, onde tive o prazer de conhecer o Michel. Trabalhei lá por 17 anos na Porto, uma casa que foi uma escola, uma grande escola, e me formou como profissional do seguro para o mercado. Tenho um carinho muito especial pela companhia. Mas a nossa vida continua, as oportunidades surgem, os desafios surgem. E eu estou há 7 meses no Grupo HDI, uma casa que também me recebeu muito bem, seguradora que está tomando uma posição grande no mercado. Hoje, como grupo, nós estamos aí falando de transportes entre as 4 maiores do mercado. São muitos desafios. Hoje eu me encontro como coordenador de Loss Prevention no Grupo HDI. Também faço parte aí, falando das outras atividades, né? Que a gente se envolve por gostar do ramo. Nunca é isso aí. Não é só isso. Aquele dia que não tô fazendo nada. Não tem, tá sobrando tempo. Aham. Eu também sou membro da subcomissão de gerenciamento de riscos da FENSEG, onde nós, como mercado de seguros, a gente tenta contribuir de forma saudável, voltado para regras de gerenciamento de riscos. A gente precisa sempre estar se atualizando e tentando trazer algo que esteja saudável para todo o mercado. Recentemente também fui convidado para ser diretora adjunto de relacionamento com corretores, seguradoras, tecnologias do SIST. Olha que legal. Também estou fazendo parte lá com um time que está fazendo uma entrega muito bonita lá, com a presidência do Frederico e todo o time lá. Não vou, né, tem a Mayra, tem a... Bom, vou falar o Renê, tem muita gente lá, a Sidneia. Se falar, esquece, né? A Sidneia que me convidou, inclusive, um abraço para a Sidneia. Então, assim, está sendo um momento legal também, né? A parte de networking, e a gente está sempre se atualizando. Eu também assumi como instrutor recentemente, esse ano, lá no Sindicato dos Securitários, como instrutor do curso de gerenciamento de riscos.
Já tivemos 2 turmas que foi excelente o resultado, a galera participativa, uma experiência que está sendo única para mim. Estou gostando dessa parte de ser instrutor. Não tinha esse viés na veia, mas assim, foi um desafio bacana. E aí, isso daí tá abrindo as portas, porque eu tive recentemente um convite, aí aqui eu tô dando Um spoiler? de primeira mão aqui. Acho que em agosto, agora, em setembro e novembro, nós vamos abrir 2 turmas. Piloto no Sincor, para treinamento de gerenciamento Olha de que riscos legal. também. Tudo repercussão desse treinamento do sindicato. E estamos juntos aí, o Michel aí também, a gente vai falar um pouquinho, a gente está com alguns projetos aí, de um grupo que chama No GR, uma sacada paga, onde a gente entende que, de fato, no gerenciamento de risco, conhecimento técnico, capacitação técnica, conhecimento com conteúdo, você consegue aplicar uma regra de GR que faz sentido. E aí ele não é custo, é investimento. Também, né? E aí a gente fala, de fato, que no GR, uma sacada se paga. Com certeza. A curto, médio e longo prazo, ser bem aplicado. Né? Senão pode ser custo. Então a ideia desse grupo que a gente está formando é trazer conteúdo para isso. Então mais uma atividade aí que eu estou me envolvendo, e é isso. Um pouquinho da minha Eu história. fiquei uma dúvida, assim, o teu dia tem quantas horas? Porque, assim, o meu tem 24, não tô dando conta. O teu tem quantas, assim? Olha, eu falei pro Michel esses dias aí, parece que a gente é meio doido, né? Acorda meia-noite, dá uma insônia, aí você cata o computador, começa a montar projeto, vai até as 3 da manhã. Mas é bom ouvir isso, porque às vezes eu fico pensando, Maria Fernanda, você tem algum problema? Né? Porque eu acordo, às vezes eu digo, gente, eu preciso fazer tal coisa, preciso arrumar isso, preciso alinhar, preciso não sei o quê. Maria Fernanda, você precisa dormir. Vem, né, uma voz, acho que é a voz da consciência. Sim. Você precisa dormir, senhora. Você, por favor, você é uma senhora de mais de 40 anos, você pode dormir, entendeu? Mas tem uma coisa que eu acho que é o que move tudo isso. É paixão naquilo que a gente faz. Sim. E aí eu falo até que isso, às vezes, é melhor do que uma atividade física. Não que a atividade física seja ruim, mas a satisfação que ela te traz... Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Trabalho bem feito, construído, você tem retorno disso também, Sim. assim, fisicamente, mentalmente. Não é uma coisa que é desgastante, é um cansaço saudável. E quando você contribui com todo o ecossistema, dentro daquele propósito que você constrói, e aí eu e o Michel, a gente tem algo muito próximo disso em relação a propósito de trabalho, é aí que a gente tem mais vontade ainda, é o que encanta, né? O que faz a gente ir mais e mover mais. Só que o dia tem 24 horas, né? A gente tem que se organizar para as coisas acontecerem, A né? gente também tem família. Tem família também, né? Eu nem quis tocar nesse assunto. Eu fiquei quieta, entendeu? Mas tem tudo isso. Mas eu compactuo disso que você falou. Eu já tive em multinacional, já trabalhei com telecom, já trabalhei com decoração. E eu sinto, eu acho que a palavra é essa, assim, eu sinto um puta tesão de fazer o que eu faço. Entendeu? Eu adoro falar com transportadora, eu adoro ir na transportadora. Eu estive no Paraná agora uns dias atrás, eu visitei meus clientes, eu tomei café na casa dos meus clientes. Não, Maria, não tô na transportadora, mas vem tomar café, sabe? Assim, você tá junto, você tá com a família. Esse meu jeitão também, né? Meio assertivo de ser. Então, assim, eu acho que tu tem que ter... Eu acho que não é mais nem paixão, porque paixão é um negócio que mais efêmero, assim. Né? Você tem que ter tesão por aquilo que você faz, porque daí você se dedica, você vai pra cima, você acorda de madrugada, você diz, vou fazer tal coisa. Eu acho que é isso, assim. E a gente percebe quando a gente fala com vocês, quando vê vocês num curso, e, de novo, eu converso com... Né? É a minha área. Uhum. Cara, fiz um curso com o Michel, com o Alexandre, foi muito bom, não sei o quê. Você percebe que as pessoas, elas saem endorfinadas dos cursos de vocês. Legal. Legal. Sabe, assim, você percebe que as pessoas saem felizes disso. E eu acho que isso E eu vou te massa falar uma pra coisa, caralho. de coração, não é uma coisa que... E eu vou falar pelo Michel também, que a gente já falou muito sobre isso, não é por dinheiro, é por paixão no que a gente faz, em compartilhar conhecimento, e a gente tem a satisfação de quando você termina uma turma e você vê o brilho no olho das pessoas, que você conseguiu passar o conteúdo, e que você atingiu o teu objetivo ali, não tem satisfação maior que isso, né? O que eu gostava muito, né, dos grupos que a gente faz para cada turma, é quando alguém fala assim, pô, me candidatei numa vaga de GR, uma pessoa que não era GR. Puta, legal. Que massa. Coloquei para essa pessoa Sim. um brilho no olho que a gente tem e que ela se candidatar para querer exercer ou que ela está exercendo, você fala, cara, era por isso que a gente estava lá no sábado de manhã, é por isso que você está num curso à noite, numa INS ou online no Link, falando com as pessoas e você percebe que elas vêm, às vezes, num caminho diferente. Durante as turmas, eu via muita gente de outras áreas que fala, cara, eu já cansei do que eu faço, mas eu gosto muito do transporte. Eu queria entender outras Outra coisas. parte. Eu só enxergo um caminho, que seria, às vezes, subscrição, né, mais área técnica, e aí passo a olhar para o GR com esse outro olhar e falo, cara, aqui é muito legal. Né? Se eu quero ir para a área técnica porque eu vou aprender, aqui no GR eu vou aprender tanto quanto. Sim. Então é um outro caminho. E aí você, falando de realização para as pessoas, é você dar possibilidade para elas fazerem algo a mais. Crescerem, se desenvolverem. Eu vou citar até um exemplo. Recentemente eu trouxe uma pessoa da subscrição para dentro do time de GR. Tinha um conhecimento, mas não era uma especialista. Ela Conhecimento tinha, raso. raso, mas
tinha Mas o vontade. conhecimento raso nem sempre é pouco conhecimento. Não é verdade. Boa. É um muito boa. conhecimento raso, a gente fala por falta de oportunidade de Sim, poder de aprofundar. aprofundar e tudo mais. Mas tinha vontade, né? E aí a gente sempre trocou essa ideia e falou, vamos dar uma oxigenada, né? E recentemente teve a Janaína, até ela vai assistir aqui, ela vai falar o nome dela, que ela tá fazendo parte do time de Loss. E ela fez um depoimento recentemente que ela não tinha noção de quão complexo era uma área de gerenciamento de risco, que não é só escrever regra. E ela está sentindo na pele que é muito mais complexo, muito mais amplo. É. Você tem que ter viés comercial, tem que ter viés técnico. Químico, tem que... mecânico, tudo. aeroespacial. Tem que conhecer satélite, tudo. Então é uma coisa que aí quando você consegue transmitir isso para alguém e a pessoa se encanta com isso, isso é que dá satisfação. Você fala, pô, tô ajudando alguém a crescer profissionalmente e vai ser para a vida, né? Se a pessoa criar aquilo para ela como algo de carreira, o mundo de GR é isso aqui, ó. Então o universo é imenso, é vontade. Tem que ter vontade, dedicação e ir atrás. Né? E acho que é isso que move e que a gente pode contribuir nisso, com capacitação técnica, com treinamento. A gente joga a sementinha lá e aí cada um, né, vai seguir seu... Vai plantar. Vai plantar. Mas tem um negócio muito legal também, que quando a gente faz de passar informação, orientação, dessa parte de educação mesmo, a gente aprende muito mais também, né? Sim. Mas, É uma troca, Você né, faz tudo. cara? É um Você aprende. negócio fora, assim. Não, eu aprendo, você tem uma ideia, cada aula que eu dou, e assim, eu tenho transportadores dentro da aula. Eu ia da perguntar sala de isso aula, agora. tem embarcador, tem corretor de seguro, tem gente que não é da área e que quer conhecer, tem gente que, reguladora de sinistro, que traz situações do dia a dia que você falou, opa, essa daí eu nunca ouvi falar, conta um pouquinho mais para mim. Aí a gente começa a discutir um case e eu aprendo com eles também. É Falo, isso. opa, e essa troca é legal pra gente também. A gente cresce, a gente sai de lá renovado. Super. É fantástico, oxigenado. a gente isso. aprende muito mais, eu digo. Porque quando você está falando, a turma está ouvindo uma pessoa especialista num tema. Quando eles te respondem, são todos esses vieses, essas visões de toda a cadeia, como transportador, regulador, GR, faturamento, corretor, é todo mundo que te devolve. Então, enquanto eles escutam o GR falar, você escuta todos eles falar. Então, todo esse retorno que vem desse mercado, né, as perguntas, a realidade, te força a pensar como transportador, te força a pensar como regulador, como corretor. Então, quando você está falando com a turma, quando você está ensinando realmente eles, o que você colhe de cada aula, você não encontraria em lugar nenhum. É muito rico você estar em sala de aula. A sala de aula, de uma forma geral, ela é um ambiente extremamente fértil para qualquer situação. E você cria network entre eles, né? Cria grupos. Aí as pessoas eles se ajudam a se recolocarem profissionalmente. Assim, é muito mais amplo do que a aula. Ela vai... Aí a gente vai para aquela máxima daquela assim, quem não se comunica, se trumbica, né? É isso aí. Você começa naquela coisa básica você vai fazendo as pessoas se falarem, se conhecerem, e aí ela pode pedir ajuda, as pessoas se ajudam, você cria uma cadeia muito mais robusta, né? Eles conseguem saber para onde corre. Que é isso que eu digo muito pro meu time, gente. Vocês têm um problema? Vocês não podem ficar aqui, ó, fechado naquele problema. Vocês têm que ampliar e buscar outras pessoas. Busquem corretoras que já estão há muito mais tempo no mercado, falem com especialistas, peguem o telefone, liguem, conversem. Porque tem isso, né? O networking nada mais é do que as pessoas se falarem e crescer todo mundo junto. Sim. É isso, né? É isso. Michel Bezerra, Sim. me conte da sua trajetória profissional. Bom, eu comecei em 2004. Também, eu não vou falar que vou entregar tanta idade, porque eu comecei muito jovem. Eu e o Ferraz também. Comecei muito novo, então eu tinha 11 anos. Você falou 11 anos lá em Barbacena? Mas eu comecei com rastreamento de veículos, né? Foi meu primeiro trabalho ligado a rastreamento, né? Patrimonial, segurança, proteção patrimonial. E eu fiquei trabalhando de 2004 até 2006. E aí fui para Porto Seguro como operador de rastreamento em GR. E fiquei atuando na área, rastreando Minilink, AutoTrack, ControlLock, OnixSat, ControlSat, Turan. Todas essas tecnologias, né, que a gente tinha na época, que eram as mais emergentes. E aí, de operador, eu
trabalhei numa área, a central, né, da Porto Seguro, na época, ela criou uma área de suporte técnico para corretores e operadores de rastreamento, que chamava Helpdesk. Então, a gente resolvia todos os problemas que aconteciam dentro da central. E aí eu fiquei com essa área de Helpdesk mais ou menos uns 3 a 4 anos. Comecei sozinho, no final nós éramos em 4 operadores, né, já na central. E de lá eu virei instrutor de treinamento, então fazia toda a parte de treinamento de motoristas, instrução de procedimentos de regras de gerenciamento de riscos, apólices, direto da Porto. E aí eu tive um convite, saindo da área de instrução, para trabalhar em projetos junto com o Alexandre Ferrareto. E dentro da área de projetos a gente inventava umas coisas. O teu lado criativo. Há 1 ano atrás o Michel me veio falar de app. Isso aí, há 12 anos atrás, hoje já é uma realidade, mas ele veio com a ideia de, Alexandre, vamos colocar o teclado do nosso rastreador no app. Como assim no Como app? assim no app? Esse foi de projetos de 2014. Isso hoje é mais comum. Lá atrás era loucura isso. Foi, como assim, Michel? E aí a gente foi tocando o projeto. Então, o cara que vinha com as ideias malucas aí. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Aí trabalhei na área de projetos e comecei a fazer a parte de auditorias, né, e referenciamento de gerenciadores de tecnologias de gerenciamento de riscos. E, putz, fiz muito isso. Acho que de 2016 ou 2015... Não, acho que 2014 foi quando eu entrei na FinSeg na época. 2014 até a minha saída da Porto em 2019, basicamente fazendo auditorias em gerenciadoras e tecnologias. Então, conheci muita gente, aprendi demais. Quando a gente vai fazer Posso fazer um adendo aqui, rapidinho? Claro. Quando o meu filho tinha 4 anos, só para quebrar um pouco a parte técnica, que fala da família, eu sempre workaholic, chegando em casa às 9 horas da noite, um dia eu saí 5h30 de casa, saí do trabalho de 5h30, até achei que estava fazendo coisa errada, né? É muito cedo. Saí cedo. Saiu no horário, saiu. E aí, E alguma coisa. viajando direto. Aí um dia eu cheguei em casa e molecada, né? Cheguei, ele é eufórico, vamos jantar, família, tudo. Ele, pai, não sei o que, eu tô muito feliz, tava eufórico, né? Aí eu falei, o que aconteceu na escola hoje? Que ele tava feliz, né? Conta pro papai o que aconteceu. Aí ele pegou e falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você tá jantando comigo. Ai, querido. Até assim, se emociona, né? Mas aí eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa, né? E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. Falei com a gestão. Aí por isso que eu fiz o adendo. Esse cara aqui que me cobriu. Ele começou a viajar para tudo quanto é lugar. Eu fiquei mais em casa. Então você vê que... Amigos são pra isso, né, Michel? Pode ter cortado, é que eu lembrei desse episódio. Até nisso ele me salvou, cara. Vai vendo. Mas bom saber, né? Porque a gente mergulha tanto no trabalho, né? E a gente não pode esquecer que a gente tem gente em casa esperando a gente, né? Uhum. E eu não sabia disso, né? Então, um abraço, Lucas. Nada. Eu nem recebi do pai, mas tá tudo bem. Mas olha só, Michel Bezerra mudou o rumo do teu rio, né? Porque pai tu ia continuar sendo. Agora, vai saber se ia continuar casado também, né, velho? Então, assim... Desde de nada. Ajudou com tudo, né? Mas, na contrapartida, né? Eu aprendi demais por conta dessa rotina. E visitando empresas e auditando processos. Nem sempre a gente sabia tudo no momento, mas a gente buscava, né, entender melhor e aprendendo sempre. E aí fiquei nessa rotina alguns anos até que a área de projetos se desfez, né? E aí o Alexandre Ferrareto foi para um outro departamento, uma área mais de produto, e eu fiquei como responsável de GR da carteira da Porto. Então, além de fazer as auditorias, eu também apoiava a área comercial, apoiava a área técnica, apoiava a área de sinistros. Basicamente, o que uma área de GR na companhia faz, eu adotei, né, esse papel e fiquei tocando até 2019. Participei de um programa da Porto Seguro, chamado Maratona da Inovação 2017. E foi onde eu tive um pouco de estalo em relação a me incomodar com o rumo de carreira. E essa maratona que a Porto Seguro fez na aceleradora, que é o Oxigênio, eles trouxeram desafios específicos para algumas áreas da companhia e você ia trabalhar com outros colaboradores, né, outros funcionários de outras áreas num projeto que as pessoas não se conheciam. E aí o meu grupo, a gente focou num produto, numa solução que era para reconhecimento facial voltado para venda, para varejo.
só que com o viés de segurança junto. E a gente acabou ganhando essa maratona. E dentro desse processo eu passei por mentoria, junto com o time, né, por algumas orientações que me direcionaram um pouco mais para esse lado de tecnologia, inovação, que eu já tinha um pouco desse desejo, né, dessa pegada mais ligada à tecnologia já desde o princípio. E ali só começou a dar um pouco mais de ênfase nesse meu perfil, né. E aí, em 2019 eu saí, fui para uma startup de logística, que fazia agenciamento de fretes, né, então trabalhava especificamente com terceiros. Fui para lá para implantar o gerenciamento de riscos numa plataforma de fretes. A gente fez o projeto, implantamos, eu fiquei em torno de 1 ano e meio, depois fui cuidar de uma área de sucesso do cliente. E aí eu resolvi voltar para o mercado segurador, já com uma ideia diferente sobre inovação. E toquei uma carteira na Mitsui durante 3 anos, especialista de GR. No finalzinho da minha passagem pela Mitsui, eu acabei me aproximando muito da área técnica, cuidando mais da parte de manutenção, e aprendi muito com o pessoal que estava por lá, onde me abriu portas para participar de um processo no Grupo HDI, para cuidar tanto de subscrição, quanto de gerenciamento de riscos e faturamento. Então, o Grupo HDI, na época, não tinha uma área específica de GR, então a gente abriu essa área com a minha ida, mas eu estava tocando outras áreas também. E com a fusão com a Liberty, eu migrei totalmente para a área de GR e aí comecei a tocar lá durante o 2024, né, desde o princípio do ano de 2024, né, as duas carteiras. Antes não, né? Depois disso surgiu o convite da PX para a gente poder criar uma área focada, né, muito em riscos. Eles já tem uma área de risco que já acontecia, né, já funcionava dentro da plataforma, mas eles queriam intensificar essa visão de riscos dentro da PX e trazer soluções voltadas ao gerenciamento de riscos para o mercado do transportador. Então, em outubro do ano passado, eu fui para assumir a diretoria de riscos da PX. Então, estou tocando lá desde então, né, da plataforma, soluções em relação a riscos e também agora a Radar PX está sob minha gestão. E estamos aí, né, estamos tocando. Então, basicamente como carreira, né, foi esse o meu processo. Mas, paralelamente... Porque também o meu dia não tem 24 horas. Inclusive, eu queria fazer uma reclamação, porque o meu só veio com 24 de vocês. Cada dia 48 horas. Não é possível, gente. Paralelo a isso, me fala. Paralelo a isso, desde 2019, eu tenho participações, né, dentro da ANS em relação com os cursos de gerenciamento de riscos e comissário de avarias ou formação para corretores. Então, participo como professor convidado. Tive uma atuação direta com o assunto de gerenciamento de riscos em turmas de logística da Universidade Ítalo-Brasileira lá em São Paulo. Então, um professor que me chamava para as aulas de logística dele, então fazia um módulo de gerenciamento de riscos por lá. E aí, no ano de 2024, eu estava fazendo um curso no sindicato, né, de securitários. E aí eles me chamaram para falar, cara, você acha que dá para criar um módulo ou um curso de gerenciamento de riscos para a gente poder colocar no próprio Sindicato de São Paulo? E aí eu bolei o curso, né, construí. Lógico que a gente nunca constrói tudo sozinho, teve colaboração de algumas pessoas, né, Ferrareto me ajudou na formação do conteúdo. O pessoal de mercado, o pessoal de GR do mercado vai contribuir com slides, o conhecimento mesmo. Então, formulei um curso de 20 horas inicialmente e a gente criou a primeira turma do sindicato. Colocamos para rodar em março de 24 e depois fiz uma nova turma finalzinho de agosto de 2024. Então, participei dessas duas. E aí, quando veio o convite para a PX, que é em Joinville, né, eu sou de São Paulo, eu tinha que mudar para cá, ia ficar, né, em outra cidade, não ia conseguir dar continuidade ao curso. E eu precisava de alguém que aceitasse o desafio, né, para poder manter a turma. Porque esse meu papel mais docente, né, mais voltado à educação, eu sempre gostei muito, sempre achei muito importante você estar em sala de aula. Então, tanto que eu estava na INS, estava na Unítalo e depois com o sindicato, por conta do que o Alexandre falou. A gente precisa oxigenar, levar o tema a acesso de outras pessoas, a gente precisa simplificar a linguagem, a gente precisa trazer estímulos para o mercado em relação a processos de inovação e entender que o GR é uma área fértil para trabalhar, criar
e dar apoio para todo o ecossistema. E só que com a minha vinda eu não ia conseguir dar continuidade. Então, precisava de alguém para dar essa, né, manter as turmas, que eu achava extremamente importante. E aí o nome do Alexandre me veio à mente por conta da sinergia que a gente tem, a forma de pensar, a forma de se comunicar. Eu sabia que aquilo que eu sempre falei em sala de aula sobre ser inovador, não ser tão conservador e preso ao mercado, e essa abertura que a gente tem que ter para novas empresas, novas pessoas, novas soluções, é uma coisa que o Alexandre também defende. Então, manteria um pouco da essência do que é o curso, né? E a conexão entre as pessoas, networking e tudo mais. E aí, eu me despedi do sindicato, né? Mas passei o bastão para o Alexandre, que toca isso com maestria e eu sei que ele faz muito melhor do que eu, né? Então, eu acho muito bom saber que as turmas ficaram em boas mãos, né? E aí, tô aqui, pelo menos em Joinville, tocando diretamente para PX, que é um desafio muito grande. É um processo muito gostoso de fazer, porque é o GR, Mas é o desafiador, trabalho, né? mas é desafiador e a gente está conseguindo cumprir com bastante suor, né, com bastante esforço, mas estamos entregando bastante. Então, isso que é importante para nós. Quando eu falei para vocês que hoje era um dos dias mais esperados aqui do podcast, eu não estava brincando com vocês, tá? Olha só, queria contar um negócio aqui, que a gente geralmente faz quadro de 30 minutos, né? Tipo, aí eu chamo o intervalo, aí depois volta. A gente já tá quase 1 hora conversando. Mas aí, como o papo tava tribom, eu digo, cara, eu não serei eu a pessoa a interromper a vibe desta gravação. Deixaremos rodar. E a gente já falou um monte de coisa, nós não entramos no nosso assunto. É verdade. Mas a gente falou sobre educação, a gente falou sobre vocês terem os mesmos princípios e valores, compactuarem da importância de um GR bem estruturado, né? Então, assim, a gente... Pô, vocês bateram um bolão, cara. Vamos lá, né? A gente combinou de falar, neste primeiro programa, sobre como construir um legado seguro com o uso de tecnologia nas operações de transportes. Acontece que a gente já está chegando no final do programa, né? E eu queria saber se a gente toca daqui, começamos um outro... O que vocês acham? Você que manda, Mari. O programa é teu. Eu tô na tua casa, eu respeito as suas regras. Vamos lá. Primeiro, a gente trouxe uns salgadinhos aqui para vocês comerem. Tá bem bom, tá? Tá gostoso? Por favor, vocês comam. Eu acho que vamos só fazer uma pequena introdução para o tema, para a gente deixar para o próximo programa, então, e a gente falar, tá? A gente vive hoje em uma era em que segurança e inovação precisam, de fato, andar juntas. Na visão de vocês, o setor de transportes está preparado para isso? Um spoiler só, antes da gente entrar na parte técnica, eu diria que quando a gente fala em gerenciamento de riscos... Pera, falando em spoiler, para a gente encerrar esse programa. Vamos lá. Como é que estão os projetos de vocês? Temos novidades? Vamos ter projetos? Vamos ter coisas, assim, para esperar? Sempre teremos. Sempre. Sempre teremos coisas novas. Sempre. Um projeto que está no forno aí, a gente vai... já está com a data, né? A gente tem uma data aí para lançar a nossa primeira live, digamos assim, do grupo no GR, Uma Sacada Paga. Não é ainda um podcast. Mas será? Esperamos que sim. A ideia é disseminar conhecimento, tecnologia, inovação, trazer isso com um viés mais forte para o nosso segmento de transportes, sempre atrás da inovação. E a gente tem um que vai falar justamente sobre plataformas emergentes, como que a gente consegue utilizar tudo que a gente tem hoje no mercado de tecnologia voltado para o seguro de transporte de cargas. E aí vai ser o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, acho que agora no finzinho de julho, se eu não me engano, não tenho a data de cabeça, mas acho que mas já está lançado, tá? Então, assim, é um projeto, tá chegando. Esse é um projeto que está no forno e está aí para sair já. E a gente está trabalhando em conjunto nessa daí, também voltado para disseminar conhecimento e trazer discussões que são válidas para o nosso mercado, que às vezes fica no âmbito ali do desconhecido. A gente quer trazer um conformismo saudável para tudo e que a gente consiga entender hoje em que momento que a gente está
dentro da história humana, falando de tecnologia, de inteligência artificial, de plataformas emergentes, para a gente conseguir aplicar de forma correta no nosso dia a dia. Vai ser uma discussão válida com dois ícones aí também de mercado. Já vou dar um spoiler aqui dos convidados, são o Anor Júnior e o Thiago Yuga, da Golden Sat. Vão participar com a gente, que também tem esse viés, e vão falar um pouquinho disso conosco nesse dia. Então, é um projeto que está aí para a gente iniciar juntos. Está quase nascendo. Já. Quase. Tá vindo. Sim. Olha só, a gente começou falando sobre isso, né? Se, na visão de vocês, o setor de transportes está preparado para colocar segurança e inovação lado a lado. Eu diria que, quando a gente fala de seguro de transporte de cargas, a gente tem que entender uma coisa, falando de tecnologia, de inovação. Aquilo que funcionava até ontem, hoje não funciona mais com a mesma efetividade. Isso é fato. Por vários motivos. Primeiro, porque o próprio crime organizado ele nos estuda constantemente e burla nossas medidas protecionais. O segundo ponto é que a própria tecnologia por si só ela fica obsoleta com o tempo. O nosso aparelho de celular fica, a gente troca constantemente. Enfim, as inovações vêm. E a gente está numa velocidade tão grande hoje, falando em inovação e transformação, e no mundo logístico não é diferente, que a gente tem que acompanhar a velocidade da inovação e da transformação tecnológica. Isso é fato, é ponto. Não tem como sair disso. Tem como fugir. Não tem. E quem não se atentar e não acompanhar a velocidade da inovação e da transformação vai ficar para trás. Vai perder dinheiro, pode até perder negócio. Agora, estamos preparados para isso? Aí já é outro momento. A gente tem muita solução boa, plataformas emergentes no mercado, pode citar várias aqui, blockchain, big data, inteligência artificial, machine learning, conectividade, que é máquina falando com máquina, equipamento falando com equipamento, mas o quanto que o mercado está preparado para isso? O quanto que todos que estão dentro do ecossistema estão preparados para isso? Aí já é um outro caminho que a gente tem que percorrer, não tem como fugir disso, mas o mercado ele ainda está se adaptando a todas essas inovações, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial dentro da logística de transportes. É algo que veio para ajudar, ele contribui, mas a gente ainda está se preparando para isso, a gente está experimentando. Como que a gente vai conseguir atingir isso lá na frente? É onde que a gente está nesse momento. Então a gente tem que entender esse momento, acompanhar, mas aí que está todos dentro desse ecossistema, e a gente fala desde daquele transportador grande, do embarcador grande, de corretora, seguradora, até o elo mais fraco que é o motorista. E falando de motorista hoje, por exemplo, há um tempo atrás falava que o motorista era aquele cara que tinha o palito no dente, o chapéu de palha. Hoje não é mais essa a realidade. Hoje o motorista que não tiver um aparelho de celular na mão, ele não trabalha. A verdade é essa. A gente profissionalizou, né? Então, assim, é uma outra realidade. Vamos falar de caminhões. Os caminhões hoje, novos, os modelos novos, eles saem com uma tecnologia tão robusta que o motorista tem que se preparar para dirigir aquele caminhão, senão ele não vai conseguir. Então ele também tem que se profissionalizar. Então, falando de tudo que a gente fala de transformação, de inovação, de logística, a gente tem que estar acompanhando. Agora, um passo de cada vez. A gente está ainda no momento, a gente está se estruturando para isso, para que lá na frente a gente tenha os resultados. Já tem algumas situações em que a gente consegue colocar inteligência artificial, colocar inovação, sim. Mas eu entendo que ainda a gente, não que a gente esteja engatinhando, mas a gente está num processo, sabe aquele processo de metamorfose ainda? Ambulante. Está se transformando em algo que lá na frente a gente vai conseguir colher os frutos. Mas é algo que já é a realidade, não tem como fugir. A inovação, ela tem que fazer parte da nossa realidade. Eu acredito que tenha algumas empresas que já fazem. Eu não posso dizer que 100%, né? que todos ainda estão se preparando. Acredito muito que alguns já adotam, alguns estão preparados, alguns já estão dando esse passo adiante. O mercado ele exige muito de nós, como empresas relacionadas ao mercado, que a gente esteja preparado para poder absorver uma necessidade que o transportador tenha, e que a gente tenha que ter a tecnologia ou oferecer a tecnologia que realmente dê vantagem competitiva para ele.
Então, o transportador, o motorista, e os outros players envolvidos, eles precisam de tecnologia e muitos olham para isso buscando realmente uma otimização. O problema maior acaba sendo quando a gente cria barreiras para que essas tecnologias acabem sendo adotadas. Então, existe preparação? Boa parte do mercado busca por isso. Estão prontos 100%? 100% não, uma parcela já está dando esse passo. E a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter conhecimento e abertura para tudo aquilo que é inovador e realmente ver esse diferencial para a ponta, para que ele consiga experimentar, que ele consiga colocar em jogo e entender exatamente qual que é o caminho que ele precisa seguir. Então, a inovação, na minha visão, ela é algo que todos os segmentos precisam entender que tem que passar por inovação, você passa por inovação. Um corretor de seguros há 10 anos ou 15 anos atrás não tinha como uma possibilidade, né, trazer conhecimento através da internet, né? E a gente tem a Maria que inovou dentro do processo, trazendo conhecimento, colocando a cara aqui, né, toda semana e várias vezes ao dia, trazendo temas de perguntas que às vezes esse transportador não tinha acesso às respostas, porque às vezes ele nem conhecia o corretor dele. E eu tenho certeza que ainda hoje você responde perguntas que esse transportador não teve resposta do corretor dele, que ele nunca falou. Muitas vezes o área operacional de uma transportadora está conhecendo muito mais sobre o seguro dele através do seu canal, através do seu stories, do que diretamente pela policy dele, ou as pessoas que tratam dessa operação diretamente dele. Então, o processo de inovação, ele sempre vem para impulsionar os negócios. E a gente precisa, como partes auxiliares da figura cliente, foco, né, que ele o nosso cliente, o transportador, ele tem que ser o foco do nosso processo, do nosso interesse. A gente precisa iniciá-lo de novas tecnologias, né, inovações que o mercado vem oferecendo, alternativas interessantes e competitivas para o negócio dele, e dando um caminho seguro para que ele adote. Porque se você também não der essa orientação, ele vai entender que qualquer tecnologia, qualquer mudança, qualquer inovação serve para o negócio dele. E nem sempre isso é verdade. Ele tem Aí que você tomar falou uma cuidado. coisa fantástica. Aqueles que têm essa visão, e o Michel falou tudo, né? Empresas estão atuando com inovação e de ponta. Elas estão saindo na vanguarda. Elas estão saindo na frente. Elas estão ganhando dinheiro, estão tendo rentabilidade. No passado a gente falava muito em tecnologia, quando a gente fala do segmento de transportes, era só a prevenção a roubo de carga. Hoje não, mudou essa história. Hoje a gente tem um viés muito forte para prevenção de acidentes já, com várias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas várias plataformas emergentes, e não só isso. São soluções que geram ganhos logísticos dentro da operação, geram rentabilidade com redução de custos operacionais, desgaste Aumento de de imagem. pneus, aumento da imagem. Preparação, quando a gente fala, por exemplo, Michel, tive a oportunidade de acompanhar a inauguração da nova sede da PX essa semana, e eles falaram muito sobre essa inovação em tecnologia, mas quando você fala de um programa para motorista, você acha que é só treinamento, não tem muita tecnologia por detrás disso. Tem muita massa de dados, informações que são captadas para você traçar um perfil ideal para aquele tipo de operação. É inteligência artificial forte em cima por detrás disso. Lá na ponta o motorista vai ser beneficiado. Então tem empresas que estão se movimentando para isso, estão enxergando o valor agregado e estão tendo retorno. Por isso que é uma tendência que não tem como voltar. Aquelas empresas que se ficarem para trás e acharem que o modelo de negócio dela é o perfeito, porque ela já tem capilaridade de mercado, né? E existe isso no mercado. As empresas são consolidadas naquilo que ela vende, naquele modelo de negócio, elas não querem mudar. Ela segue naquela Né? batida. Vou te citar alguns exemplos clássicos do passado que já é até clichê, mas ó, Kodak não quebrou? Sim. Blockbuster não quebrou? Vamos falar outra. A Olivetti. Olivetti, tem aquele celular BlackBerry. Sim. A BlackBerry foi uma das... Foi uma febre, uma lembra? Só que elas se fecharam no modelo de negócio delas, não inovaram e quebraram de fato. E aí quem que saiu na vanguarda? Aquelas empresas que foram inovadoras, que buscaram a vanguarda, que buscaram soluções disruptivas, que eu acho que esse é um ponto importante. Tem que ser disruptivo hoje, né? Uma solução inovadora, ela tem que causar impacto. Ela tem que causar impacto no mercado para o cliente, para ele sentir um impacto positivo. Eu acredito que você tem algo que é disruptivo, você tem algo que é inovador, né? Nem sempre você precisa
destruir o modelo. Reinventar a roda, né? E algumas vezes você precisa realmente ir para o disruptivo, né? De falar, cara, dessa forma que eu sempre fiz, realmente não está dando mais certo, eu preciso mudar, eu preciso ir para um outro caminho para poder me atender, né, ainda da necessidade do meu negócio diretamente. E algumas inovações que às vezes são boas práticas que você pode já tratar, novas ferramentas ou tecnologias que te ajudam a você continuar fazendo o mesmo, só que de forma melhor. Então, o disruptivo, ele te dá um ganho de escala gigante, porque você muda totalmente, né? Você vira uma página Exato. inteira. E você ser inovador pode ser aos poucos. Poxa, eu não quero ser tão ousado. E o mercado tem muito do conservadorismo, né, às vezes. Sim. Então, eu não quero ser tão ousado, mas eu quero inovar. Então, começa devagar. Será que eu consigo treinar os meus motoristas melhor? Será que eu consigo verificar a forma de condução deles melhor? Será que eu consigo, como transportadora, aparecer, né, ou vender melhor o meu frete de uma distribuição diferenciada? Então, às vezes, nem sempre o disruptivo precisa acontecer, mas ele é muito bom quando acontece, né, e você tem um salto. Às vezes você precisa começar inovando aos poucos, para aí sim você se sentir seguro em ser disruptivo, né? E aí você vira uma página. Eu gosto de falar sempre que tem dois tipos de empresas. Aí, para fechar esse raciocínio, esse spoiler, que já até passou de spoiler, né? Assim, De meia hora, né? Isso, tá bom. Só para fechar o raciocínio, eu entendo que nós temos dois grupos de empresas hoje. Aquelas empresas que são disruptivas, inovadoras, que buscam fazer algo novo e apresentar o quê? Uma experiência nova para o cliente. E não é fácil apresentar uma experiência nova para o cliente, mas tem que ter estudo, tem que ir atrás da informação, se capacitar e utilizar o que a gente tem hoje de soluções emergentes para poder desenvolver algo disruptivo, inovador e que cause impacto e que cause uma nova experiência para o cliente final. E tem esse grupo de empresas que estão emergentes e que conseguem se destacar. Pois até vou citar o nome de algumas aqui. Não do segmento, mas que foram. Sim. E tem aquelas empresas que não, que são aquelas empresas que se fecham no seu modelo de negócio que é predominante, eu domino o mercado, não vou mudar. Para que eu vou mudar? Em qual desses... E aí eu digo para vocês, essa empresa do segundo grupo, elas estão fadadas ao fracasso, é fato. Em qual dos dois grupos que a gente quer estar? Eu quero estar no primeiro. Eu também. Fato. Então a gente tem que buscar isso, né? E aí eu vou dar um exemplo de empresas que são disruptivas. Você pega lá a Netflix, por exemplo, que é das primeiras plataformas de streaming. Hoje tem várias, né? Sim. Ela chegou até a oferecer a solução dela para a própria Blockbuster. A Blockbuster deu as costas, não quis. Então a gente tem Airbnb, o ChatGPT, então é fantástico, né? Você vê uma das plataformas mais emergentes que existe hoje. E praticamente hoje todo mundo utiliza de alguma forma ou outra. Então é nisso que a gente tem que se apegar e acompanhar essa velocidade dessa inovação e da transformação, senão a gente vai ficar para trás. E no nosso segmento logístico não é diferente. A gente vai falar um pouquinho disso também. Ele falou que ia fechar, eu falar também? Não, deixaria do Michel. Eu também vejo que não só o mercado ele passa por essa mudança, por uma questão natural de melhorias, né, de busca por inovação, como pessoas novas aparecem no mercado e elas se comunicam de forma diferente, elas buscam soluções diferentes. A gente está passando por várias transições nos últimos anos. E aí, algumas gerações novas que vêm chegando, elas não trabalham mais como a geração anterior à nossa do mercado de trabalho. Então, se a gente pensar em 2030, a gente tem outra geração muito forte como força de trabalho do que a nossa, né? Nós passamos por um processo de migração da tecnologia, de uso analógico de comunicação, início do uso de internet. A gente viu, né, a gente saía da internet, a gente não conseguia sair dela, né? E hoje em dia as gerações hoje já nascem conectadas com o celular na mão, elas já têm uma forma de aprendizado diferente. Então, enquanto a gente buscava livros numa biblioteca para aprender, essa geração ela está aprendendo com um chat GPT, com inteligência artificial. Ela começa a
aprendendo com essas ferramentas. E quando a gente fala de ferramenta, a evolução humana, ela passou por saltos a partir do momento que você criou ferramentas. Então, a partir do momento que o homem passou a construir ferramentas para caça, ele passou a produzir fogo, ele passou a ter agricultura. Tudo isso são saltos de sociedade e evolução humana. E essas evoluções recentes são muito mais rápidas nos últimos anos. Então, daqui 5 anos, 10 anos, qual que é a forma de trabalho que as gerações atuais, que não são a força de trabalho atual, quais são as ferramentas e a forma de trabalho e tecnologias que elas vão adotar daqui 5, 6, 7 ou 10 anos? E quando a gente olha para esse futuro e a velocidade em que as inovações acontecem, eu não posso acreditar hoje que o que eu fiz há 5 anos atrás ainda vai ser um modelo de negócio daqui 5 anos, porque eu não vou ter mão de obra nesse momento. Então, eu preciso mudar a forma, eu preciso adotar novas ferramentas, eu preciso fazer com que profissões que não existem possam existir e serem vantajosas para o meu próprio negócio. Então, você precisa olhar para fora. E a partir de agora você tem que olhar, e se você não está olhando ainda, já passou da hora de você olhar para fora. Então, esse ponto eu acho muito importante citar, que daqui 5 anos, daqui 6 anos, pode ser que tudo aquilo que a gente acha que é certo, ser feito, como é feito, já não se faça mais. Sim. A assessorista do elevador, ela levou alguns anos para assumir. E sumiu, né? E sumiu. Hoje em dia, qual profissão vai sumir nos próximos anos e em que velocidade? Isso é preocupante. A gente fala do frentista, né? O frentista, por exemplo, daqui a pouco não vai ter o frentista. Isso culturalmente, se a gente for fora do Brasil, já não existe. Exato. Não. Vamos nos adequar à nossa realidade, né? Exato. Porque se tu for ver, daqui a pouco não vai ter. Exato. Então, eu preciso entender qual é a profissão que pode ter escassez ou que vai sumir e como eu consigo trazer ela para o jogo, porque ela é essencial para o meu trabalho. Então, esse processo de inovação, de tecnologia, a gente precisa ter esse olhar atento em velocidade, porque é tudo muito rápido. Então, você precisa saber que as próximas gerações, elas são audaciosas e sedentas por inovação e velocidade. E você precisa dar velocidade para eles. Buenas! Foi uma aula, eu queria contar. Pessoas, nós vamos encerrar este programa, esse primeiro programa aqui, e na sequência a gente já vai liberar o próximo programa que a gente vai gravar com eles aqui. Então, eu quero deixar meu agradecimento aqui. Não é o fim, mas é o agradecimento para vocês pela presença, por estarem aqui conosco. Nosso agradecimento aos nossos patrocinadores: Buoni, tecnologia que aproxima; Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes; Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo; Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios; NDD Averba, seguro para ir além. É isso, foi um prazer inenarrável estar com vocês neste primeiro programa. A gente vai para o próximo. É isso. Se você ainda não conhece o podcast Dá Uma Segurada, a gente tem programa toda quarta-feira no YouTube e agora estamos no Spotify também. Então, quem está no carro, quem está no trânsito, às vezes quer ouvir, quer entender melhor, mas não pode parar para assistir o YouTube, pode nos ouvir no Spotify. Meu agradecimento, obrigada a vocês, Alexandre Ferrareto, por ter vindo aqui, aceitado o meu convite de estar aqui para a gente poder bater esse papo. Michel Bezerra, também, muito obrigada. Super feliz com a tua presença. Pessoas, era isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente segue no próximo bate-papo. Até mais. Tchau.